o que o marketing se transformou com a internet, com o digital, com a inteligência artificial agora, né? E é a principal forma que a gente se conecta com os nossos públicos, né? Nós e acho que 99,9% das empresas hoje, né? Então a gente tem uma atenção muito grande com isso, né? Até por isso a nossa parceria também com a Papo, que é o nosso braço aí de trabalho no digital. Então a gente se preocupa muito em trabalhar os nossos conteúdos, seja em social media e principalmente no site, para ter performance, né? Sejam bem-vindos ao quarto e último episódio Estamos Alinhados, que é o podcast da Papo que fala sobre estratégia nos negócios e no marketing. Eu sou a Tabata, sócia da Papo, e eu tô aqui com o Thiago, meu sócio. Sejam muito bem-vindos a quem nos assiste hoje, quarto e último episódio dessa série. É um projeto muito bacana que a gente demorou um tempinho, né, para tirar do papel, mas a gente está muito feliz de conseguir tá com os nossos parceiros aqui falando um pouquinho de negócios, de marketing, né? E hoje a gente pegou um pouquinho de estrada. Estamos aqui no interior de São Paulo, na cidade de Leme, na empresa Decorlite, referência nacional no segmento da construção civil. E quem nos recebe hoje é o Hugo, gestor de marketing da empresa, e a Pamela, que é gestora da linha Arc+, que vocês vão conhecer um pouquinho mais à frente. Muito bom. Hugo, Pamela, prazer, muito obrigada por nos receber aqui. Fale um pouquinho de vocês aqui na empresa. Meu nome é Hugo. Primeiro, antes de qualquer coisa, obrigado a Papo, Thiago, Tabata pelo convite, né? Em meu nome, da Pamela, da Decorlite como um todo. Meu nome é Hugo, eu sou gestor de marketing aqui na empresa. Há quanto tempo? Há 5 anos já, pouco mais de 5 anos. Oi, bom dia. Primeiro... Não tem problema. A gente tá gravando de manhã e aí quem for assistir à tarde, à noite, já é o bom dia, boa noite, boa tarde, tudo válido. Então, oi, pessoal, bom dia. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz por estar aqui. Eu sou a Pamela, estou aqui na empresa há quase 3 anos e cuido da linha Decor Coach Arc+, aqui no segmento. A gente tem muito o que falar dela hoje. E a gente fala de convite, né? Mas o formato desse podcast é justamente o diferencial, né? Porque a gente fala de bem-vindos e tal, só que o cliente que geralmente nos recebe, né? Então, a gente pegou a estrada hoje e veio até aqui a sede da Decorlite para a gente falar um pouquinho, bater esse papo aí. Quem tem que falar bem-vindo é vocês, né? É. Bom, gente, para mim, a Decorlite foi uma graduação em construção civil, principalmente construção a seco, né? Cheguei nesse mundo de, caramba, o que é construção a seco? O que é isso? Para onde vai esse produto, né? Ou esses produtos do portfólio? Então, contextualiza pra gente, para quem tá ouvindo esse podcast, o que é construção a seco, quais são os sistemas construtivos e um pouquinho do portfólio da Decorlite para esse fim. Legal, acho que é bacana dizer que a Decorlite é uma empresa 100% nacional, de origem familiar, então é uma empresa onde as pessoas têm acesso ao dono, acho que isso é importante no relacionamento comercial, e já são 44 anos de Brasil, né? Então uma trajetória longa e 44 anos de Brasil é um desafio grande. Não é para qualquer um. Para mim, quando cheguei na empresa também foi um aprendizado absurdo sobre o tema construção a seco, né? Porque a gente fala em construção, a gente pensa em tijolo, cimento, o muro subindo. E eu vim de outros segmentos, infantil, bebidas, varejo, e quando eu cheguei na empresa também foi um processo de aprendizado muito grande. Quando a gente fala em construção a seco, é um segmento da construção civil que traz para um projeto, para uma obra, sistemas construtivos que lá fora, Europa, Estados Unidos principalmente, já são sistemas consolidados e populares, fazem parte do dia a dia das pessoas nas obras, mas aqui no Brasil é bem mais recente, já tem bons anos de construção a seco no Brasil, mas não como nos primeiros países que começaram. E a construção a seco, quando a gente pensa em construção a seco, é justamente porque é uma construção mais limpa e que utiliza um absurdo a menos de água do que o sistema convencional.
porque são sistemas que trazem uma previsibilidade para a obra, para o projeto, para o desenvolvimento do projeto absurdo. Então, quando a gente vê aquelas obras com estruturas em madeira ou em aço leve, ou aquelas obras modulares, que é uma evolução, digamos, do que a gente viu lá atrás dos containers habitáveis, né, que a gente chama de construção modular, são 3 dos principais sistemas ali que envolvem esse segmento da construção a seco na construção civil. Muito bom. Eu dei uma aprofundada nos meus estudos para poder atender Decorlite em Light Steel Frame, Wood Frame, que é a base, né? Exato. É a base da construção a seco, e aí a gente vem com a Decorlite justamente no fechamento na sua gama de produtos principais, né? Fala um pouquinho do portfólio. Ah, legal. A Decorlite, ela começou lá atrás desenvolvendo produtos com pouca tecnologia, isso há 40 anos atrás, né? Desde vasos de cimento e outros artefatos de fibrocimento. E a gente veio evoluindo em tecnologia e processos fabris nesse tempo todo. Chegamos a ter uma produção de telhas de concreto também aqui. E paralelamente aperfeiçoando e desenvolvendo soluções para construção a seco. Atualmente, o nosso portfólio, nossa operação é totalmente voltada à construção a seco, né? E uma estratégia, uma linha de trabalho que a gente adotou foi não sermos especialistas em 1, 2 ou 3 produtos para esses sistemas de construção, mas sim propor ao mercado, oferecer ao mercado um portfólio bem amplo de soluções que vão desde o fechamento, as argamassas, a preparação da superfície até o acabamento final, né, para atender praticamente 100% a demanda de um projeto. A gente está falando de chapas cimentícias, Os painéis painéis. cimentícios. Agora a gente tem o piso elevado também. E Painel aí na pra parte piso de acabamento elevado. do sistema, a argamassa base coat, tem a massa corrida agora também. Isso, a né? gente Então tem a massa única, por exemplo, que quando a gente fala de um fechamento com chapa, com painel, você tem tem algumas opções de você fazer o tratamento das juntas entre os painéis, então a gente tem essa argamassa, a gente tem um produto para preparar essa superfície, para receber posteriormente uma cobertura, um nivelamento com base coat ou já receber um revestimento em cima da parede, né? Legal. Com chapas e painéis, né? Vamos falar de chapas e painéis. Eu posso fazer todo o fechamento de uma construção, certo? Certo. Aí a gente tem o piso elevado e a gente também tem descoberto, mesmo com todos os anos de mercado, a gente também tem descoberto os potenciais escondidos ali em alguns produtos, né? Como o caso de telhado plano agora no Isso, XPS. a gente tem um produto que é o painel Facility XPS. XPS é uma abreviação do composto do miolo desse painel, que é o poliestireno extrudado. Ele é um composto 100% impermeável. É um painel revestido em ambas as faces com chapa cimentícia e o miolo em XPS, né? Então ele se torna um painel versátil desde para a parede quanto piso, inclusive áreas molháveis, e telhado plano, né? Que a gente tem percebido uma movimentação na arquitetura, voltando aí muitas das atenções para projetos com telhado aparente, porém plano. E esse produto, esse painel, também é uma solução perfeita para esse tipo de cobertura, porque não só pela questão da durabilidade, pelo miolo ser impermeável, mas ele já oferece uma performance termoacústica fantástica, né? Então, menos calor passando para dentro da residência, menos barulho, né? Então é um produto que a gente tem trabalhado muito para esse tipo de aplicação. Muito bom. Hugo, você falou que no Brasil a gente ainda não tem os sistemas construtivos dentro da construção a seco tão disseminado, tão popularizado como em outros países. O que, na sua visão, ainda impede essa penetração desse sistema no Brasil? Como outras coisas que a gente vem chegando aqui para a gente também, é uma transformação cultural. E essa transformação cultural, ela vem desde os profissionais envolvidos nessa cadeia toda, desde engenheiros, desde arquitetos, desde instaladores, até o usuário final, né? Então, porque boa parte da população hoje, né,
cresceu vendo tijolo, vendo argamassa, vendo aquela construção convencional. Então, a primeira coisa, quando você vai investir numa obra, numa construção, seja para um fim residencial ou comercial, não é uma coisa que você descarta, que você volta atrás com uma facilidade. Então, envolvem muitas coisas, inclusive investimento. Então, por falta de conhecimento, apesar desses sistemas serem amplamente utilizados lá fora, as pessoas têm um receio, né? Fala, poxa, eu vou fazer uma estrutura em madeira, em aço, não, mas a parede resistente é aquela com concreto, com reboco, com tijolo. Então, acho que passa muito por isso. E nesse processo, a indústria tem um papel importantíssimo que é na promoção de conhecimento, né? Porque o conhecimento ele vai contagiando todos os elos que envolvem essa cadeia até o usuário final daquela residência ou aquele investidor que precisa de um galpão ou de um prédio comercial, utilizando alguns desses sistemas de construção a seco, né? E é engraçado que a construção a seco e os painéis da Decorlit têm muito benefício, até frente à alvenaria em alguns casos, né? Então, conforto acústico e térmico, a questão de corta-fogo em alguns produtos. Então, tem muita questão de tecnologia e de inovação aplicada ao produto que transforma, na verdade, o sistema construtivo, a construção com chapas e painéis até com maior performance, né? Em muitos casos. E um ponto importante em tudo isso aí é a correta instalação desses materiais, que no passado existiam muitos problemas, né? Por falta de treinamento dos profissionais, falta de conhecimento de informação, aquele profissional pegava uma chapa cimentícia, utilizava às vezes em um perfil metálico para drywall, ou achava que para parafusar aquela chapa cimentícia era um parafuso em cada uma das pontas e ok, e isso lá na frente vai dar apresentar uma patologia para a obra. Então, no boca a boca, o sistema ficou um pouco queimado pela má aplicação. Quando ficou feita da forma correta, você tem uma performance naquela edificação igual ou superior à alvenaria. Quando eu quero dizer com relação à manutenção, a problemas, patologias, você tem uma durabilidade, uma longevidade daquela edificação até superior à alvenaria, né? Desde que feitos, escolhidas soluções corretas e principalmente essas soluções, a instalação desses produtos serem da forma correta, né? Isso É uma quebra de paradigma muito grande, né? Grande. Tem acelerado muito isso, os sistemas estão crescendo, hoje a gente tem acesso à informação, como é que a gente está falando nesse podcast, por exemplo, mas a gente investe na promoção de conteúdo sobre os sistemas para educar o mercado, porque isso é importante para nós também. Quando a gente... Bom, nós fechamos um primeiro contrato com a Decorlit para a construção do site novo, né? Que é o site que está lá no ar, com uma performance legal, a gente monitora ele. E aí, é um projeto que a gente fala muito, toda vez que eu preciso falar de site, eu trago o case da Decorlit, porque os clientes, as pessoas, né, as empresas tendem a ver um site como algo, como cartão de visita. E eu até odeio essa expressão de que o site é o cartão de visita da empresa, porque não é. O cartão de visita você faz uma vez e tá ali, né? Você vai mexer no layout, em alguma coisa, anos depois. O site, ele precisa ser alimentado e abastecido. E a gente tem uma construção muito legal a 4 mãos, realmente, né? De conteúdo saindo daqui e de conteúdo saindo da Papo para esse abastecimento e monitoramento do site. E aí, lá atrás, a gente se preocupou muito com a navegação por perfil de usuário, justamente por essa cadeia tão complexa e por ser uma questão cultural de quebra de paradigmas para o segmento, né? Então, a gente fez uma navegação por engenheiros, por instaladores, por consumidor final e por arquitetos. Lojistas. E aí a gente, desde lá do começo, a gente falava muito sobre o público arquiteto, sobre a importância deles para a disseminação do sistema, né? E essa importância de educar o mercado, mas a gente ainda era um tanto quanto restrito a como a gente chega ao público arquiteto, né? Então, sempre foi um desafio ali. E aí, chegou a Pamela, com uma linha de produtos aqui que fala especificamente com o arquiteto, né?
que é a linha Arc+. Pamela, conta um pouco pra gente o que é essa linha, quais são os produtos, né? A Decor Coat, a textura mineralizada, fala um pouquinho dela e como tá sendo essa construção com esse público arquiteto aí, para a gente entender um pouquinho mais essa aproximação da Decorlit com os arquitetos. A Decor Coach, né, ela veio para essa proximidade, para a gente aprender a conversar um pouquinho com esse público e com um material especial, para a gente mostrar a nossa performance, para atender desde a alvenaria quanto a construção civil. Então, foi um início aí, um processo para a gente se aproximar deles. O nosso público era completamente diferente. Então, nós estivemos até na feira, na House Decor, na Revestir, para aproximar, porque era tudo novo. O nosso sistema, o Hugo sabe falar melhor do que eu nisso. A gente estava acostumada com outro tipo de feira, um outro público. Então, nós trouxemos a Decor Coat, a textura mineral pigmentada. Então, a gente consegue chegar em tons fixos e uma textura mineralizada. Ela é decorativa, de alta performance, flexível e ela traz a repelência para a parede. Então, ela chega nesse público com uma performance especial. Repelência significa que eu posso aplicar em áreas molhadas? Isso mesmo, área interna, área externa, área úmida, área seca, lavabo, por exemplo. A gente só não indica a aplicação dela dentro de box de banheiro, mas um lavabo ou na área externa do box pode ser utilizada tranquilamente. Muito legal. Esse produto, ele coloca, a Decorlit já tem uma linha de produtos flexíveis para grandes obras, né, de aplicação mais técnica, de texturas, mas ele coloca a Decorlit de fato próximo aos arquitetos. A gente entra numa questão mais decor mesmo, decorativa ali no acabamento, numa fase diferente da obra do que a gente costumava, né? Quais são os desafios disso para vocês? Conversar com o público, nos apresentar para eles, porque eles não tinham o conhecimento da Decorlit. Quem que era a Decorlit para ele nessa parte decorativa? A gente já trabalhava com tintas e texturas de alta performance, mas a gente não conversava com esse público ainda. A gente estava com um público mais técnico. Então, o desafio maior foi nos apresentar para eles, nos aproximar deles, que teve, assim, um super avanço depois da feira, que aí foi lá que a gente nos apresentou a fábrica, a gente estava presente, apresentou a linha, desde a parte de escolha de cores, todo o processo, a resistência do material. Esse foi o nosso ponto ali principal. Muito bom. E que tendência ou que movimento da arquitetura hoje, né, e do consumo abre espaço para que esse produto ele seja um potencial para o projeto do arquiteto? Hoje a gente vê muita tendência da textura mineral, do natural, e ela tem esse aspecto, né, estético. E com uma performance diferenciada. Então, ela entrega o que eles precisam do estético, mas também com o diferencial da qualidade dela. O arquiteto, hoje, ele está tendo esse movimento, esse início de interesse pela construção a seco. Então, se a gente já dá esse suporte a apresentar o nosso produto, fazendo essa ponte para ele, um produto com a estética que ele pede e a qualidade que ele precisa, desde a construção a seco à alvenaria, é ali que a gente se encaixa, é ali que a gente faz o nosso suporte para ele, né? Até se vocês me permitem um complemento, a Pam muito bem disse, esse produto também é uma forma de nos apresentarmos o nosso core pro arquiteto, porque é um produto, é uma textura, é um acabamento, é um produto decorativo. Então, ele pode ser aplicado na construção, obras de construção a seco, alvenaria convencional, legal. Todo mundo busca uma estética, revestir, todo mundo reveste uma obra, né? Não necessariamente esse arquiteto conhece os sistemas construtivos a seco. E se não conhece, deveria, porque a gente fala da promoção do conhecimento, da evolução, cada um de nós como profissionais, e é importante para um arquiteto que ainda não conhece, não sabe especificar, projetar, atender uma demanda de um cliente, seja comercial ou residencial, para uma obra, eu quero construir minha casa em wood frame, em steel frame. Então,
esse arquiteto não saber como conduzir essa oportunidade de um Passar essa projeto. segurança, né? Então é importante que os arquitetos olhem para esses sistemas também, porque isso não é mais um futuro, isso é presente, né? E a gente sempre foi muito conhecido na construção a seco, até porque são sistemas que exigem um conhecimento técnico maior. A gente sempre conversou muito com engenheiros, com especificadores, com instaladores, né? E agora que a gente começou a se aproximar mais dos arquitetos, e a textura é um produto que eu acho que traz, além da textura em si, é importante porque ela do sistema, traz, né? traz completo. o arquiteto que ainda não conhece para conhecer o que a gente tem como principal no portfólio, né? Que são todas as soluções para a construção a seco. E isso traz nuance até na comunicação, né? Porque antes a gente conversava muito sobre como que a gente vai explicar os sistemas construtivos e vender a ideia para eles de que, olha, é uma boa você entender sistema construtivo para você aproveitar essa oportunidade de mercado para o arquiteto. Aí chegou a Decor Coach e a nossa comunicação sempre foi mais técnica, né? Mas a gente tem que mostrar o conhecimento, a performance e a questão da qualidade do material. E aí veio o Decor Coach e a gente precisa olhar para a comunicação mais para o caráter inspiracional, de o que eu posso fazer com o produto, né? E para mim foi uma surpresa quando eu comecei a receber os projetos, né? Então, o produto aplicado ali em projetos e em ambientes que você mostra realmente as possibilidades. De vira e mexe, eu falo, gente, eu colocaria isso no quarto do meu filho. Nossa, eu colocaria isso no meu E escritório. até os banners, as imagens que a gente tem trabalhado no site também, vocês. É totalmente conceitual, uma pegada muito mais visual, né? Porque a informação é a mesma que a gente quer passar, mas a forma que um engenheiro vai consumir essa informação, vai receber, um arquiteto, um lojista, é diferente, né? Então a gente tem que tentar se aproximar aquilo que esse perfil de profissional vai consumir e se atentar quando a gente querer se comunicar com ele, né? Mostrar as possibilidades de uso, a qualidade do produto. E aí um destaque importante que nem a Pamela falou é que são texturas flexíveis, hidrorrepelentes, ela tem uma performance técnica bem superior, bem diferenciada. E essa performance, ela também está presente em toda a nossa linha de argamassas e também na nossa linha de texturas mais convencional, para aplicações mais técnicas, prédios comerciais, nem com não tanto apelo estético como a linha Decor Coach, né? Isso é uma preocupação nossa em toda a nossa linha de químicos, que a gente chama aqui, em ter essa performance, essa entrega técnica também, não só uma solução para algo específico, mas no geral para o mercado algo além. Isso é importante a gente também trazer para o Decor Coach. Muito bom. Pamela, como está esse relacionamento com os arquitetos? Então, a gente tem arquiteto que, poxa, eu gostei, estou procurando outros produtos e outras soluções para os meus projetos e para o meu estilo. Encontrei a Decor Coach. Como é esse relacionamento com o arquiteto? Nós damos temos todo esse contato, as amostras, a gente entrega uma box com todas as cores de catálogo, para ele ter também ali para apresentar para o cliente. A gente dá o suporte externo, faz todo o suporte. Se precisa de um auxílio na obra, a gente vai dar o treinamento para o aplicador. A gente se preocupa com o cliente do começo ao final. A gente faz uma visita para o arquiteto, especifica, mostra, apresenta nosso produto e depois dá o suporte pós-obra também, para passar essa segurança para eles, comunicar com eles de uma forma mais segura. Você falou de cores. Quantas cores são? 24. 24. Divididas em 3 coleções. 3 coleções. Vegetação, flora e metrópolis. Muito legal. E aí a gente tem desde cores mais fortes, né? Como o azul ali, o marrom, o próprio preto, até cores mais de base, mais né? neutras. Que tem grande parte aqui da coleção Metrópole também, né? Isso mesmo. A coleção Metrópole, são os tons mais neutros, né? A coleção Flora são tons mais queimados. E a coleção Vegetação, tons mais queimados. E a coleção Flora, uma coleção mais alegre. Mais viva. E a Flora foi a primeira. Foi a primeira. Me lembro muito bem. A gente tem uma movimentação muito importante e, basicamente, a gente tem falado muito de conversar com o mercado,
seja na linguagem mais técnica, seja para falar com o engenheiro, com o aplicador, com o lojista, seja nessa linguagem inspiracional e de criatividade mesmo, né, no mundo do arquiteto. Isso passa pelo marketing, né? Essa é uma construção totalmente dentro do marketing. E aí a Decorlit tem um movimento de uma performance e uma presença digital muito forte, né? Hugo, como você descreveria a atuação digital, do marketing digital da Decorlit hoje? É a nossa, junto aos eventos voltados ao nosso segmento, são as duas grandes frentes que a gente hoje trabalha, tá? Algumas outras, mas as duas principais. Os eventos técnicos do segmento e o digital, né? Então, é chover no molhado dizer a importância disso hoje em dia, né? Acho que o que o marketing se transformou com a internet, com o digital, com a inteligência artificial agora, né? E é uma principal forma que a gente se conecta com os nossos públicos, né? Nós e acho que 99,9% das empresas hoje, né? Então a gente tem uma atenção muito grande com isso, né? Até por isso a nossa parceria também com a Papo, que é o nosso braço aí de trabalho no digital. Então a gente se preocupa muito em trabalhar os nossos conteúdos, seja em social media e principalmente no site, para ter performance, né? Então a gente tem muito trabalho a fazer ainda, mas a gente veio construindo isso aos poucos, né? Do que há 4, 5 anos atrás existia. A gente tem um cenário, nossos pilares da nossa edificação no digital estão bem mais fortes hoje e é o nosso principal ferramenta. Ter presença digital, muita gente entende que é fazer um conteúdo bem feito ali para a rede social. E tem um site que, como eu disse, às vezes a empresa nem volta mais ali, né? Mas o mercado mudou, a gente tem um mercado com uma demanda de atenção do consumidor muito saturado. Eu costumo falar para todo mundo que uma empresa não compete mais só com seus concorrentes. Ela compete com influencer, ela compete com amigo, ela compete, né, com todas as empresas e marcas que querem chegar até esse consumidor. Que apesar de ser um CNPJ, todo mundo é um CPF, né? E aí, a gente tem, a Papo acredita que cada vez mais essa questão do marketing, ela vai para dentro do digital para uma questão de encontrabilidade. Então, não basta eu fazer uma estratégia ali e ter um conteúdo bacana se as pessoas não encontrarem esse conteúdo no momento que mais importa, que é o momento em que ela está no funil de comportamento de compra, que ela está buscando uma consciência em termos de um problema ou até já na intenção de compra. E aí, com a Decorlit, a gente tem um monitoramento de otimização para os buscadores, né, para aparecer no Google, o SEO, e agora a gente começa a falar da inteligência artificial, né? Nos nossos relatórios, a gente vê que a gente tem ali o tráfego pago atraindo o público, mas a gente tem quase pau a pau, metade a metade com o orgânico. Fala um pouquinho como é essa construção do orgânico, como que a gente tem aparecido mais, ranqueado palavra-chave, encontrado e garantido que a Decorlit seja encontrada. A gente tem um grande desafio, como você colocou, Tabata, que é a saturação das pessoas, né? Nós nos incluindo nisso, né? E mesmo quem consome aquele tipo de conteúdo, quem já está no nosso segmento, por exemplo, já não interage mais com os conteúdos das marcas e das indústrias, das empresas, como antigamente, né? E o digital, ele, diferente de uma mídia externa, de um outdoor, de um anúncio em revista, como a gente sempre, desde antigamente, via, ele é um organismo vivo, né? Então, não é algo estático, né? Então, você precisa sempre ter acompanhamento, leitura sobre a performance daquilo, para que você possa tomar as ações, né? E a gente tem que eu poderia, acho que, falar uma facilidade, de certa maneira, por estarmos num segmento mais técnico, é um pouco mais fácil da gente chegar em quem nos interessa. Porque essa pessoa, por mais que ela esteja ali no topo do funil, ela vai pesquisar por algo, ela vai em busca de algo que nós temos ali para mostrar para ela, né? Então, acho que isso é uma facilidade, digamos, para nós. Porém, a gente tem o desafio de conseguir a atenção das pessoas
E essa construção, ela é muito importante quando a gente fala em SEO, em performance orgânica, para nós, porque não dá para a gente depender só do tráfego pago. E essa construção é muito difícil, porque assim como você briga pela atenção da pessoa ali que está no Instagram ou que está buscando por algo, a gente tem nossos concorrentes, né? Também brigando por um posicionamento num buscador, né? E a gente briga com o mecanismo do Google, né? Lá. Também, que é um outro que a gente briga meio com as mãos amarradas até, né? A gente tenta se virar. A gente faz o nosso melhor, né? A gente faz o nosso melhor, mas quando a gente fala também nos nossos concorrentes ali, a gente tem concorrentes fortes, grandes, né? Empresas grandes, assim como nós, e a gente tem essa briga aí para travar com as armas que temos. Então, essa briga pelo espaço demanda uma construção, uma atenção no conteúdo da nossa base digital. Quando eu falo base digital, o nosso site, que não é só um site cartão de visita, né? Como a Tabata falou, um trabalho ali de semana a semana estar em contato com a equipe da Papo para que a gente construa essa base de informação, de conhecimento para voltar da performance, né? Porque não adianta a gente fazer um conteúdo legal, ter um site bacana, mas o final de tudo a gente ter a conversão, ter a venda. Sim, sim. E aí a gente fica lá monitorando quantos cliques teve, quantos, né? E é legal, tem porque CRM, a gente... tem sistema para que a gente entenda isso. A gente veio construindo, evoluindo, né? Bem, assim, eu acho que com as frentes de digital e com certeza também em breve teremos algumas experiências envolvendo inteligência artificial, junto à marca Decorlite, né? Porque a gente também é uma realidade para nós. E isso aí nos traz muitos ganhos aí com relação até ao próprio atendimento de todos esses públicos, de todos esses leads que a gente gera, a gente consegue trazer para dentro do nosso ambiente digital, né? Até nos trazendo também mais inteligência na leitura e conexão dos dados, né? Porque não dá para a gente olhar para a rede social, para o site, para o inbound marketing, o que seja, no digital de forma isolada. A gente tem que buscar uma conexão entre todas essas frentes aí, buscando sempre a performance e o final, a conversão e a venda, né? O cliente novo, né? Gente, vocês acreditam que já passaram 30 minutos? São só os 5 primeiros. Tá vendo que nem doeu? Depois deslancha. Mais ou menos. Bom, assim como a maior parte das empresas, a gente vê a Decorlite num contexto complexo, cheio de variáveis, precisando aprender e a lidar com a transformação de vários públicos diferentes, né? Mas, acima de tudo, é um sistema, né? A gente está num mercado que é o presente e o futuro, que ainda tem muita margem de crescimento. E vocês estão aqui junto com toda a equipe, junto com toda a diretoria da Decorlite para construir esse futuro. Dentro desse cenário, quais são os seus votos? O que vocês desejam construir nesse futuro da construção e da arquitetura junto com a Decorlite ainda? São as palavras finais para a gente encerrar, tá? Vai para essa mais difícil. Essa é mais aspiracional, Eu acho mais que Arquimais. Arquimais. Eu acredito muito na segurança para o futuro, para eles terem uma segurança maior no nosso sistema, incompleto, assim, todo o sistema, tanto da estrutura quanto ao acabamento. Essa é a minha visão para o futuro. O pessoal usar, confiar e sentir a segurança da construção a seco, do começo ao fim, do sistema, acabamento, tudo completo. Muito bom. Hugo? Eu acredito que nós termos esses sistemas mais popularizados, porque são sistemas altamente tecnológicos, com maior previsibilidade na obra financeira para aquele investidor, para aquela família que busca construir com alguns desses sistemas a seco. São sistemas mais ecológicos, mais sustentáveis, né, com muito menos uso de água, muito menos geração de resíduo, porque o projeto ele já vem todo dimensionado, quantificado, exatamente quantas chapas, quantos painéis, o que tem de estrutura. Tem toda uma teoria robusta por trás desses sistemas, né? Então, para mim, foi uma novidade quando eu cheguei na empresa 5 anos atrás, e hoje
não só para poder trabalhar nesse segmento, assim, hoje eu entendo a importância dele na construção civil. Para o futuro, pensando no futuro mesmo, principalmente acho que por esses aspectos que eu pontuei agora. Sim. O caminho é longo. Ainda existe muito trabalho a fazer, né? Mas, poxa, no mundo todo, praticamente, esses sistemas são amplamente utilizados, assim, né? Então, poxa, se há décadas e décadas e décadas em diversos outros países, esses sistemas estão aí, né? Poxa, será que não faz sentido, né? Que, nossa, não é durável, né? Mas esse é um trabalho aí cultural que nós e outros barreira, elos do nosso segmento tem como desafio também para o Brasil. Melhorou muito, conquistamos muito já, né? Mas tem muito trabalho a fazer ainda também. E aquela que o ser humano está acostumado a ir pelo caminho que ele conhece. Exato. Né? Então, essa quebra, né, trazer essa segurança que a Pam falou, porque assim, o arquiteto principalmente, assim, que ele é uma ponte do serviço dele, através do serviço dele, que o sonho do cliente vai ser realizado ali. Quando você consegue trazer essa segurança para o arquiteto, ele fala, pô, por aqui eu vou ter uma obra melhor, mais sustentável, vou oferecer uma melhor qualidade para o meu cliente. Então, só que assim, são anos e anos feito de uma forma, e a gente vem com esse trabalho, a Decorite vem fazendo um bom trabalho para... E esse cara aí, ele se torna um multiplicador dos sistemas, né? Então, por isso que é importante a gente, que seja pela textura inicialmente, por exemplo, a gente também chegar no público dos arquitetos. Compartilhando o conhecimento, né? E sendo mais seguro. Ele é um grande influenciador na decisão sobre o que fazer em uma obra, né? Seja, como, de novo, uma obra comercial, industrial ou mesmo uma obra residencial. Sim. O caminho é longo, precisa de ações consistentes. Eu fico muito feliz de ver que a consistência é uma palavra muito forte na Decorite, né? Não é uma empresa que começa e para, ao contrário, tem consistência em tudo que faz. E aí, o meu recado, só pra gente finalizar, é arquitetos. Conheçam a Decorite, por favor. Por favor. Gente, muito obrigada por Obrigado receber a gente vocês. aqui. Obrigada. Foi um papo muito legal, muito bom. Foi uma honra estar aqui. Foi a cerejinha do bolo pra gente encerrar essa primeira temporada do podcast da Papo. Show, obrigado. Obrigada. Obrigada pelo convite. Chegamos ao final da primeira temporada do Estamos Alinhados, o podcast da Papo que fala sobre estratégia nos negócios e de marketing. Nós falamos nessa primeira temporada com a indústria e tivemos a honra de ser recebidos por clientes, amigos e parceiros de longa data. E fica aqui o nosso agradecimento a todos os clientes e parceiros que têm nos acompanhado nessa jornada, nesse desafio que é a gente trazer o digital, a gente conversar com a indústria de maneira efetiva, né? E fica o agradecimento para a Decorite, para os outros clientes e parceiros que aceitaram esse desafio, abrir o espaço para a gente, trazer todos os nossos equipamentos aí, o pessoal da Nandai Filmes também, que topou esse desafio junto com a gente para a gente poder fazer esse projeto sair do papel. Então, muito obrigado. E eu vou fazer um parênteses. Muito obrigado, Nandai Filmes, Samuel Willis, porque se não fosse eles, o podcast não sairia. Foram eles os primeiros a falar, vamos gravar, pô, vamos fazer. Então, obrigada, gente. A gente se vê em breve. Até mais.